Opa, boas-vindas! Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu estava comentando com alguns clientes nesses últimos dias e que, por esse motivo, fez algum sentido para eles e eu acredito que vai fazer sentido para você aqui também. Então, eu vou compartilhar com você agora parte da minha história, da minha carreira, da minha vida profissional e como é que eu cheguei então na minha transição de carreira e resolvi realmente fazer a virada de chave, tá? Então, para você que está chegando aqui agora, talvez você ainda não me conheça, eu sou a Polly Pizeta e eu me formei em engenharia de produção e me especializei em gerenciamento de projetos. Então, durante 10 anos aí, uma década da minha vida, eu me dediquei a trabalhar então com a engenharia, fazendo aí projetos de grande porte na área do setor automobilístico. Trabalhei em duas empresas multinacionais. A primeira empresa em que eu passei foi uma empresa francesa e a segunda empresa uma empresa alemã. E aí eu quero voltar um pouquinho, na minha trajetória, quando eu comecei nesse grupo da empresa multinacional francesa, o grupo PSA, lá onde eu tive as minhas primeiras experiências dentro da engenharia e que eu sou muito grata, por tudo que eu aprendi por lá, porque lá realmente me levou a tomar novos rumos assim dentro da vida da engenharia. Então, o que se passou por lá, Eu cheguei no grupo da PSA, eu era muito jovem, então eu comecei a observar os comportamentos das pessoas ali à minha volta, E aí, com esse observar, eu comecei a frequentar um grupo de amigos ali, bem mais experientes do que eu. E eu ficava observando, aquela conversa na mesa, o que eles falavam ali, para até mesmo eu aprender e aplicar isso dentro da minha carreira. E não demorou muito tempo, eu comecei a observar que tinha um padrão de comportamento das pessoas, principalmente que estudavam engenharia e chegavam nesse mercado de trabalho. Eles queriam, então, galgar a sua carreira numa velocidade tão rápida, o quanto mais rápido eles conseguissem, para então ter essa estabilidade financeira, o status social, tudo isso. Então, na minha cabeça, naquele momento, passou-se assim, bom, então eu vou me esforçar bastante, vou me empenhar bastante, para que eu possa, então, obter esse status, essa questão financeira, status social, essa estabilidade financeira que eles estão buscando. E quando eu olhava para eles, essas pessoas que estavam mais à minha frente, realmente eles tinham uma vida mais confortável, mas o que eu esqueci de observar é que eu só via os bônus, eu não via os ônus. Eu não via as horas que eles ficavam trabalhando a mais depois do expediente, eu não via a quantidade de trabalho que eles levavam para casa por conta disso, uma série de coisas. E isso tudo por conta da minha, vamos dizer assim, imaturidade naquela época, pouca idade, pouca experiência no mercado de trabalho, tudo isso. Então, o que eu fiz? Observando esse padrão de comportamento, desejando aquilo para mim, acho que até um pouco de falta de autoconhecimento naquele momento, eu falei assim, vou estudar, vou me dedicar, porque quanto mais rápido eles perceberem que eu tenho conhecimento, estou pronta para assumir um determinado posto, eu vou para esse lugar onde eu estou ansiando, onde eu estou desejando. E foi isso que eu fiz, eu comecei a estudar, comecei a fazer pós-graduação, me especializei pra caramba, pegava tudo que era projetos assim difíceis, até que então, um dia, chegou um gestor pra gente e falou assim, olha, está vindo uma pessoa de fora, essa pessoa estava vindo de uma outra empresa também do setor automobilístico, tinha muitos anos de experiência, apesar de ser jovem, ele chegou e ele se tornou o meu gestor, E esse gestor, ele me marcou bastante, assim, em 2 episódios, e foi muito bom para mim ter tido esse contato com ele, Primeiro que algumas pessoas, quando chegam outras pessoas de fora de um outro ambiente de trabalho, existem 2 possibilidades. A primeira é que essa pessoa vai ser criticada, e vai ter um olhar de inveja, poxa, por que não contratou uma pessoa de fora e não colocou alguém daqui de dentro da empresa? E o outro caso é que talvez essa pessoa realmente venha com uma bagagem de experiência, de vida tão boa que venha realmente acrescentar a empresa. O meu caso era o segundo. Eu olhei para esse rapaz, eu olhei para esse meu gestor e falei assim, cara, eu quero aprender com ele. Se ele estava num lugar que era bom e ele veio para cá para poder assumir esse posto, é porque ele tem competência para isso.
Então eu me aproximei dele, fiquei mais próxima para poder entender o que realmente ele tinha ali para poder acrescentar à minha vida. E não é que eu estava certa, só que esse acrescentar na minha vida foi de uma maneira dura. Um dia ele me chamou na sala dele, gestor que ele era, e falou assim: pô, olha, eu vejo que você tem uma vontade de crescer muito rapidamente dentro da empresa. E você tem apenas alguns anos e eram pouquíssimos mesmo, se eu não me falha a memória aqui, 2 ou 3 anos no máximo de empresa, e você tem poucos anos de empresa ainda, então você precisa galgar mais os degraus e não vai ser na velocidade que você espera. Eu não sei se você sabe, mas no mundo da engenharia, para a gente ter uma estabilidade, né, dentro de uma determinada empresa, são aproximadamente 10 a 15 anos. E eu não estava disposta àquilo, porque eu queria realmente ter velocidade naquilo, né? E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei assim, poxa, eu tô me esforçando, tô estudando, tô fazendo tudo isso para poder ele me dizer, o meu gestor, chegar para mim e dizer que não vai ser tão fácil assim, não é como eu imagino, né? É como se eu estivesse dentro de uma bolha, vivendo um lindo sonho, ele pegou um alfinetinho e puf, estourou aquela bolha ali. Mas foi bom, né? Porque ali eu tive um choque de realidade, falei assim, realmente... eu preciso ser mais cuidadosa, eu preciso prestar mais atenção nessas coisas, porque não é tão rápido assim. E o segundo momento em que ele me deu uma sacada, assim, que foi muito legal, foi quando ele me falou sobre o coaching. E aí eu fiquei muito feliz, ele falou assim, olha, tem técnicas e tal, tem umas ferramentas novas aí no mercado, e ele mencionou o coaching. Só que para surpresa dele, ele não sabia, naquela época eu já estava em formação, eu já estava no 4º módulo do meu curso de coaching, e eu disse a ele, eu falei assim, olha, é tão interessante isso que eu estou fazendo o curso, né? Só que aquilo ali, naquele momento que ele falou comigo, aquilo eu falei assim, poxa, eu acho que eu tô no caminho certo. Se ele tá falando isso pra mim, ele sem saber que eu estava estudando, é porque realmente tem alguma coisa pra mim nesse ambiente aí. Então aí foi seguindo, né? A carreira foi seguindo, eu percebi essas coisas. Então eu comecei a realmente, de fato, a tirar essa imagem, né, de que seria rápido, que eu ia crescer rapidamente na carreira, com o desejo então de talvez ficar mais tranquila em relação a tudo isso, né. Depois, com algum tempo, eu realmente fiz uma transição de carreira, eu fui para uma outra empresa, que foi a empresa alemã. Qualquer dia eu conto para você a história, porque tudo isso aconteceu, não foi tão da minha vontade assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, um ambiente particular, mas qualquer dia eu compartilho com você essa história. O fato é que eu fui para essa empresa multinacional alemã, e lá eu aprendi muitas coisas também. Eu tive vários gestores lá que me receberam de braço aberto e foi muito bacana a experiência profissional. Só que eu já estava muito apaixonada pelo coaching, eu já estava exercendo a profissão como coaching, já estava ajudando pessoas como coach. Eu trabalhava, né, durante o dia todo na fábrica, na empresa, e no final do dia eu saía para atender pessoas, né, e aquilo realmente me motivava, me trazia muita paixão pelo que eu fazia. E assim aconteceu, só que eu não tinha coragem realmente de fazer a minha transição de carreira. Eu não tinha coragem para poder virar a chave e falar assim, olha, a partir de agora eu vou viver do meu propósito, eu vou viver realmente 100% disso daqui que eu acreditava. E existiam inúmeras razões para isso, né? Inúmeras razões. Primeiro porque eu tinha medo, porque eu não achava que eu estava pronto o suficiente, eu achava que aquele emprego estável seria o melhor para mim naquele momento. Na minha cabeça, né, como eu fui instruída, a minha geração, né, dos meus pais e tudo mais, me foi passado que eu deveria trabalhar até me aposentar. Então era comum, né, para a geração dos meus pais, da onde eu vim, falar assim, você vai entrar no emprego, você vai trabalhar naquele emprego você vai ficar até se aposentar. E no final da vida, quando você estiver aposentado, você pensa o que você vai fazer e pensa se você vai fazer algo que vai te fazer feliz. Então, isso estava muito dentro de mim, estava muito dentro do meu coração, e foi muito difícil quebrar esse paradigma, quebrar esse padrão, falar assim, não, a vida pode ser mais, eu posso buscar algo além, e posso realmente viver daquilo que está fazendo mais sentido para a minha vida, que tem realmente um propósito para que eu pudesse realizar, né? E foi aí que eu tive uma grande sacada, assim, né? Quando eu me senti pronta, quando eu comecei a perceber que realmente, poxa, mais cedo ou mais tarde eu teria que fazer essa transição de carreira, eu observei que todo trabalho, ele vem trazer pra gente 5 coisas em específico. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui agora.
tá? Porque além desses erros, né, que eu fui cometendo, pensando que eu ia crescer rapidamente na carreira, que quando eu crescesse eu ia ter status, quando eu crescesse eu ia ter estabilidade financeira, que as coisas iam ser a toque de caixa, né, como é que diz lá na fábrica. Tudo isso, né, passou pela minha cabeça e esses foram alguns erros, porque realmente é uma construção na carreira. E aí foi quando eu percebi, poxa, eu tenho um propósito, eu já estou trabalhando com isso, por que é que eu não faço a virada de chave? E aí existe o dia do chega. O dia do chega tem que chegar pra gente, pra que a gente realmente faça isso. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo específico pra você a respeito a respeito desse tema. Qual é o dia do chega? Enquanto o dia do chega não chega, você não vira a chave. E aconteceu na minha vida o dia do chega. O que eu quero trazer aqui agora pra você são as 5 coisas que realmente eu aprendi com o meu trabalho. E quais são essas 5 coisas? Primeira coisa, o seu trabalho serve para poder trazer o dinheiro para você. Isso mesmo. Se você está trabalhando, você está colocando-se em função para executar algo, para servir algo a alguém, seja um empresário, seja você mesmo, seja o seu cliente, você está trabalhando porque você precisa de retorno financeiro. Então, primeira coisa que o trabalho vai te favorecer é a questão financeira, então é o dinheiro. A segunda coisa, né, que o trabalho vai te trazer é o aprendizado. E aí, assim, eu não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu. Quando eu saí da faculdade de engenharia, eu me achava a engenheira. Agora eu tô formada, tô com diploma, então vamos que eu sou engenheira, né? Me sentia mesmo. Só que não é bem assim. Foi na prática, quando eu entrei realmente no campo, eu entrei em jogo, que eu vi que eu tinha muita coisa a aprender ainda, além daquilo que eu já havia absorvido de conhecimento dentro da parte teórica na faculdade. Então, todo esse aprendizado só foi possível porque eu entrei no jogo. Porque eu fui lá, realmente pratiquei, fiz engenharia, aprendi com outros engenheiros, aprendi uma série de coisas com as pessoas que estavam ali à minha volta. Então, essa é a segunda coisa que o trabalho te traz. A terceira coisa é a experiência. E aprendizado é diferente de experiência. Quer ver? Quando eu estava trabalhando no grupo PSA, eu fiz diversas experiências internacionais. Eu viajei para a Argentina, eu viajei para a França, entre outros países por aí. Então, essas experiências, quem me trouxe foi o trabalho. A empresa em que eu estava trabalhando, ela investiu em mim financeiramente, a questão de capacitação, né, cognitiva, capacitação de conhecimentos e tudo mais, para que eu pudesse viajar para outros países e conhecer e ter experiências em outros locais também. Então pense nisso, o seu ambiente de trabalho, onde você trabalha hoje, te traz experiências de vida. E lá eu aprendi muitas coisas que talvez eu não tivesse aprendido se eu não estivesse nesse ambiente de trabalho, se eu não estivesse colocado em jogo, colocasse mesmo para poder à disposição dessa empresa para que eu pudesse realmente praticar tudo aquilo e ganhar essa experiência de vida, tá? Então essa é a terceira coisa que o trabalho vai te trazer. A quarta coisa é o networking. Quando eu fiz essas viagens, né, para a Argentina, eu fiquei um tempo lá, trabalhei algum tempo dentro de projetos na Argentina, eu me conectei com argentinos, eu me conectei com outras pessoas, né, com outras culturas. E imagina o que aconteceu. Eu fiz amigos além daqui do Brasil, né, que já era bastante gente mesmo, conheço bastante gente desse ramo de engenharia, porque é onde eu trabalhei. Eu também conheci pessoas fora. Recentemente, né, uns 2 meses atrás, eu estava uma vez por semana fazendo live com uma pessoa uma conexão minha da Argentina, ele me chamou para fazer live com ele e foi um maior sucesso. Então, assim, isso é networking, eu conheci pessoas realmente, fiz amigos, né, que são amigos para toda a vida aí, através desse meu trabalho. Então, essa é a quarta coisa, o seu trabalho também vai te trazer novas redes de amizades, novas redes de contato para que você possa continuar a sua jornada sempre evoluindo. E provavelmente essas redes, né, seus amigos aí, são amigos que esse trabalho te trouxe para toda a vida. Comece a observar para você ver. E a quinta, eu deixei para falar dela aqui por último, porque para mim é uma das melhores e maiores, vamos dizer assim, o maior benefício que um trabalho pode te trazer, que é quando você coloca-se em campo, você descobre a sua causa.
O trabalho faz com que você comece a perceber para que você veio nesse mundo e para que você veio aqui para servir. E é nesse momento em que você se conecta com a sua causa, é que você começa a pensar qual vai ser o meu legado. E é nesse momento no seu trabalho que você começa a pensar se você está fazendo tudo aquilo que você poderia fazer para realmente entregar o seu melhor para aquilo que você se propôs a fazer. Então é bem profundo isso, sabe? Porque todas as pessoas nascem com o intuito de servir. Eu ainda vou fazer outro vídeo sobre isso, vou falar mais com você sobre isso, não vou aprofundar aqui hoje porque não é o tema. Mas eu quero que você pare para pensar se no seu trabalho você já teve essas cinco oportunidades. A primeira, né, é o dinheiro, seu retorno financeiro. A segunda, os aprendizados. A terceira, suas experiências. O quarto, networking. E o quinto, se você já descobriu a sua causa. Se você, por um acaso, está numa fase da sua vida profissional que você descobriu tudo isso, né, você passou por todas essas etapas e por agora você descobriu qual é a sua causa, é hora de você fazer uma pergunta interna e falar assim, poxa, será que eu estou fazendo tudo mesmo aquilo que eu deveria fazer? Será que realmente eu estou construindo uma vida profissional que vai me permitir deixar legado para as pessoas à minha volta? Essa que é a grande sacada, esse que é o grande momento. Tudo isso que você vem aprendendo, né, vem acertando e errando, né, porque a vida é feita de erros e acertos, vai te levar a um único lugar, a descobrir qual é a sua causa. E isso é o que vai fazer a virada de chave na sua vida, no seu mindset, na sua mentalidade, e vai te fazer realmente ir em direção ao mais. E foi nesse momento em que eu descobri qual era a minha causa, o que eu estava fazendo ali, eu percebi que alguns ciclos profissionais deveriam ser fechados para que eu pudesse então iniciar outros ciclos. E aí eu percebi que aquele ambiente, aquele formato, né, com o qual eu estava sendo apresentado, um formato industrial, em que eu tinha que entrar às 8 da manhã e sair às 18, todos os dias de segunda a sexta, aquilo ali já não estava favorecendo então para colocar o meu propósito em dia, né? Colocar meu propósito em prática no dia a dia ali. E aí foi onde eu percebi que eu precisava realmente encerrar o ciclo e começar um novo ciclo profissional. Com muita gratidão, com muita honra no coração pelas duas empresas que me proporcionaram tantas experiências, tantos aprendizados, tanto networking, o retorno financeiro que eu desejava para aquele momento. Eu sou muito grata e aí eu pude então realmente ver uma luz no final do túnel para onde eu deveria ir, para onde eu deveria caminhar, né? Então é isso, né, que eu gostaria de compartilhar com você. A vida é feita assim, de erros e acertos. Como você pôde perceber, eu errei em alguns momentos, né, nesse meu caminhar. E tenho certeza que vou continuar errando, mas sempre pensando assim, olha, esse erro aqui vai me ensinar algo e a gente vai caminhar em direção ao mais. Isso que é o mais importante. E eu deixo essa reflexão para você. Se você já encontrou qual é a sua causa no seu ambiente de trabalho atual e você não está conseguindo executar essa sua causa, né, em 100%, o seu motivo, a sua razão, deixando legado, é um momento de você pensar se realmente está na hora de virar a chave ou não, tá? E eu quero, nesse finalzinho aqui, te dizer que se você está nessa situação, a mentoria do Plano Bem em Ação está com as inscrições abertas até o dia 30 de agosto e essa mentoria vem justamente para poder te ajudar a conectar-se com o seu propósito de vida, com o seu legado e aí então fazer você virar a chave para você ir em direção a esse propósito aí com mais realização de vida profissional. Bom, caso você queira saber mais, manda um direct ou então vai lá no link da bio para você saber quais são as informações dessa mentoria. Eu fico por aqui nessa noite, um grande abraço e eu te vejo por aí. Tchau, tchau!